Olá, muito bom dia! Está no ar o Século News edição especial. E no programa de hoje você vai ver que a quinta Porta Santa foi aberta pelo Papa. Tem também a última audiência geral do ano de 2015, um filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá e ainda uma conversa bem divertida que o Papa Francisco teve com algumas crianças. Para começar, você vai ver no primeiro dia do ano, o Dia Mundial da Paz, que Papa Francisco abriu a Porta Santa na Basílica de Santa Maria Maior. Na homilia, o pontífice destacou o poder do perdão através do exemplo de Maria. O Papa Francisco abriu a quinta Porta Santa em Roma. Foi na Basílica de Santa Maria Maior. Depois ele presidiu uma missa na qual explicou que a Virgem Maria é a mãe do perdão. Naquela época, Maria tornou-se mãe de todos nós, como uma mãe de perdão. Ela mesma seguiu o exemplo de Jesus e sua graça. Maria foi capaz de perdoar aqueles que estavam matando o filho inocente. O Papa explicou que Maria é um ícone e exemplo de como a Igreja deve oferecer o perdão para todos aqueles que o procuram. A mãe que perdoa ensina a Igreja que o perdão é concedido sem limites. Mãe de perdão ensina a Igreja sobre o perdão oferecido em Gólgota, que não existe limites. Ele não pode parar a lei com os seus truques, sem o conhecimento do mundo com as suas distinções. O perdão da Igreja deve ter a mesma amplitude que o de Jesus na cruz e Maria aos seus pés, sem alternativas. O Papa também exortou os cristãos a ficarem abertos para a alegria do perdão que liberta a alma. O perdão nos abre para a alegria e para a serenidade que liberta a alma de pensamentos de morte, enquanto o ressentimento e a vingança perturbam a mente e o coração, removendo o descanso e a paz. Na conclusão da Santa Missa, Francisco levou um buquê de flores à Santa Padroeira de Roma, Maria Salus Populi Romani. Desde que se tornou Papa, o pontífice visitou 30 vezes este ícone da Virgem, o mais amado pelos romanos. O pontífice foi até a porta da Basílica para saudar os peregrinos que estavam do lado de fora e desejou-lhes um feliz ano novo, cheio da misericórdia de Deus. A Basílica de Santa Maria Maior teve a quinta Porta Santa aberta por Papa Francisco. A primeira foi na Catedral de Bangui, depois a da República Centro-Africana, São Pedro, a de São João de Letrã e Caridade em um abrigo para o sem-teto. Um grande número de peregrinos mexicanos lotou a Praça de São Pedro em Roma para a última audiência geral do ano. Papa Francisco, que visitará o México em fevereiro, agradeceu a presença deles. Na última audiência geral do ano, houve uma grande presença de mexicanos. O Papa Francisco percebeu a presença deles e comentou: Saludo cordialmente. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, em particular os grupos da Espanha e América Latina. Vejo que há muitos mexicanos. Há muitos mexicanos por allí, Depois de um tempo, vários deles que estavam na praça o aplaudiram. Viva México! Para este grupo de mexicanos, visitar Roma e participar da audiência geral tem sido um sonho que se tornou realidade. Muito orgulhoso de que ele tenha nos reconhecido e também reconheceu o nosso país. Ele sabe que somos católicos devotos e que nós o amamos muito lá no México. Estou muito animada para ver o Papa. Vimos a poucos metros de distância. A verdade é que é um dia de grande jubileu para todos os mexicanos, especialmente quando ele fez uma referência para o nosso país. Isso nos fez sentir que somos muito amados. E a verdade é que é uma experiência única. Alguns são da cidade de Juárez, uma das paradas do Papa quando ele for visitar o México no próximo dia 12 de fevereiro.
Eles dizem que se sentem honrados e muito felizes porque Francisco vai visitá-los em casa. Muita emoção, nós todos sentimos isso. E, acima de tudo, especialmente depois de saber que o Papa vai visitar a nossa cidade, a cidade de Juarez. Portanto, é um momento de emoção. Há muitas razões para estarmos felizes. Eles viram o Papa de muito perto. Embora Francisco não teve a oportunidade de cumprimentá-los, eles conseguiram tirar boas fotos. Agora esperam a chegada dele no México para vê-lo novamente a poucos metros, como aconteceu em Roma. Enquanto isso, eles vão continuar treinando a voz, para que possam realizar o sonho de cantar uma das canções tradicionais mexicanas para Francisco, quando ele for visitar a terra natal dos mexicanos. Papa Francisco participou de uma sabatina diferente com crianças. Na ocasião, o Santo Padre revelou um sonho de sua infância. Ele queria ser açougueiro. O Papa participou de um divertido encontro com mais de 6.000 crianças pertencentes a coros de todo o mundo. A Sala Paulo VI no Vaticano ficou lotada. Um grupo de crianças mostrou entusiasmo quando Francisco chegou. O Papa respondeu a perguntas de algumas das crianças. Se ele gosta de cantar, foi uma delas. E o pontífice respondeu com muito bom humor. Eu gosto de ouvir música, mas se eu cantar, pareço um idiota, porque não posso cantar. Perché non so cantare. Perguntaram também como ele consegue ser tão bom. Uma pergunta que tirou sorrisos do Papa. Como você consegue ser tão bom sempre? Não sente raiva? Quem é o único bom? Só Deus é bom. A outra pergunta, se eu não fico com raiva? Sim, eu fico com raiva, mas não mordo. Às vezes eu fico com raiva quando alguém faz algo que não está certo. Eu sinto um pouco. Mas paro e penso sobre os tempos em que eu ficava zangado com os outros. A terceira questão também foi muito curiosa e revelou um desejo do Papa Francisco quando ele era criança. Eles perguntaram o que ele queria ser quando crescer. Eu mudei de ideia, obviamente. Mas para responder a sua pergunta, quando eu era pequeno, eu queria ser um açougueiro. Eu teria gostado. Pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. No entanto, a última pergunta foi mais triste. À noite, quando eu assisto TV com a minha família, eu vejo muitas histórias tristes e dramáticas. Será que o mundo vai ser sempre assim, mesmo quando eu crescer? Pregate. Mas o mundo é sempre assim? O mundo pode melhorar. Todos nós temos um campo de batalha. Esta luta é entre o bem e o mal, em todos nós. Temos graças e tentações. Por isso, devemos conversar com um padre ou com um catequista. Eles sabem bem sobre essas coisas. O Papa pediu a todos para não perderem a esperança, porque o mundo também está cheio de coisas boas. Mas estas coisas não são tão conhecidas. Finalmente, e como não poderia ser de outra forma, a reunião terminou com músicas. A vida de Madre Teresa de Calcutá virou mais uma vez filme. O longa é baseado nas cartas entre a religiosa e o seu conselheiro espiritual. No dia do seu 79º aniversário, o Papa Francisco aprovou o milagre que tornará santa Madre Teresa. Apenas 18 anos após a morte dela, mãe dos pobres, como São João Paulo II a chamou, será elevada aos altares. Uma vida extraordinária que virou filme várias vezes. No entanto, As Letras é o primeiro longa que se concentra na noite escura da religiosa. Lá dentro, ela estava passando por um terrível vazio. Ninguém sabia sobre seu sentimento de isolamento. O filme é baseado em cartas entre Madre Teresa e seu conselheiro espiritual, o padre jesuíta Celeste Van Exem. As cartas que ela escreveu são documentos de solidão que ela sofreu ao longo do período de 6 décadas. Quase 50 anos de correspondência que dizem como a famosa freira viveu longos períodos de dificuldade espiritual,
As letras vieram à luz durante o processo de beatificação. O filme foi lançado há algumas semanas nos Estados Unidos e apresenta um elenco de atores famosos como Max von Sydow e Rutger Hauer. No próximo bloco, Papa Francisco grava vídeos para espalhar o conhecimento.